Podcast 16 de agosto de 2025. Um rapaz comentou para mim sobre o preço de um produto, o qual ele achou muito caro. Em seguida disse ser o excesso de impostos embutido no preço a razão. E me lembrei de uma frase que conheci recentemente em uma das minhas leituras sobre a consciência que veio me dignando a ler. Crenças são pensamentos que se repetem. Ou seja, um dia alguém nos disse que a razão da carestia dos preços no Brasil são os impostos em demasia e isso incutiu em nós esse pensamento. Mais tarde, ouvimos outros que só estavam repetindo o que eles também ouviram sobre ser a cobrança excessiva de impostos incutida nos preços o motivo da carestia dos produtos. Então, lá vamos nós repetir o pensamento dantes implantado e ocasionar cada vez mais a aceitação do pensamento como verdade. Então, perguntei para o rapaz: de onde veio para você essa opinião que diz que são os impostos que fazem os preços serem tão altos no Brasil? E ele foi vago na resposta, como se fosse inteiramente perceptível o fato e que todo o mundo saberia disso. Eu disse para ele que geralmente ninguém sabe responder a partir de quando começou a pensar assim e de onde saiu o raciocínio. Perguntei: já lhe ocorreu que os próprios empresários, comerciantes, que aparecem como insatisfeitos por terem que lidar com tantos impostos, serem mascaradamente os responsáveis pela adição de tributação em seus produtos e fazem parecer que o responsável é o governo? E ele me olhou com cara de quem pergunta: como assim? Em tom de deboche. Expliquei minha visão particular sobre o tema. Quem obriga o acréscimo de tarifas nos preços das coisas é o governo. E o que é o governo? O governo não são os políticos, esses são representantes de quem governa. Cumprem a missão de aparecer para o público viabilizando ou barrando propostas de soluções de embates sociais. Mas quem realmente governa qualquer nação é uma elite formada pelos mais influentes homens de negócio, em primeiro lugar, os mais conspícuos intelectuais, em união com os líderes das famílias que um dia alcançaram a condição de dar as cartas para a humanidade e se preservam assim a longa data, ainda que sob a égide de um respeito herdado pela primazia no assunto dominação de massas e poder econômico e político. Vivemos sob regime do capitalismo. Esse regime hipócrita, discorri minha opinião, precisa que as pessoas se mantenham acreditando que nele, e só com ele, há oportunidades para todos. É preciso que as pessoas continuem acreditando que podem abrir seu próprio negócio e explorá-lo, competindo em igualdade de condições com quem já opera no ramo. É propagado que os impostos são a forma de o governo arrecadar o dinheiro para realizar obras públicas e pagar o funcionalismo do Estado. Mas quem são esses funcionários? Os de cargos de bom nível são pessoas que pertencem às famílias que compõem a elite que comanda tudo por trás do governo. Sobra para o plebeu ou povão os cargos e salários mixos. E as obras que o governo realiza? Fora as esmolas, benefícios sociais, donativos, como os remédios, e atendimento gratuito em serviços de necessidade básica, como o de saúde, as obras que o governo levanta objetivam atender principalmente as empresas. Quando não, disfarçadamente, é claro, atendem a um membro do tal grupo. Se tiverem que asfaltar uma rua, o que determina a decisão é a resposta à pergunta: o que há nela ou quem mora nela? Asfaltarão uma rodovia que ruma para a fazenda de um ente poderoso ou para um distrito industrial, mas não darão prioridade à que ruma para uma favela ou um bairro popular, a não ser, é claro, se estiver em época de eleição política ou se da verba que se destinará à obra puderem tirar uma propina. Outra coisa que o tributo permite aos privilegiados desse grupo de elite é manter a evolução dos negócios dos pequenos empresários sob controle, sem condições de crescimento e, às vezes, quebrá-los, tirá-los do caminho, uma vez que as grandes corporações têm grandes receitas para amenizar a cobrança. E também são seus proprietários que estão por trás do governo. Logo, eles tomam qualquer decisão de aumento, de tarifação, quem é obrigado a recolher a tarifa e coisas assim. São eles todo o sistema de tributação, o sistema judiciário e ainda o policial. Logo,
eles financiarem influenciadores para estabelecer a crença de que são os impostos que tornam os preços caros e conduzirem o culpar o governo, é estratégia para os patifes ficarem à vontade na cena. Dei um exemplo para o rapaz que já concordava comigo, mas foi crucial para encerrarmos a conversa. O INSS é nos cobrado um percentual no salário que ganhamos. O empregador paga uma parte e o trabalhador outra. O Vale Transporte segue a mesma fórmula. O trabalhador recebe o valor total da passagem no mês em forma de passe de ônibus e desse valor lhe é descontado no olerite 6% do salário. Já propuseram, eu soube certa vez, o trabalhador ganhar somado ao seu salário tanto o valor do INSS quanto o das passagens de ônibus para ir e voltar do trabalho e ele, o trabalhador, arcar com sua passagem e também com um plano de aposentadoria e seguridade social. A patronagem, usando seus instrumentos políticos, dentre eles os sindicatos, patronais e laborais, teria vetado a intenção. Por quê? Para não perder a mamata de pagar só metade do INSS e receber de volta uma parte do dinheiro pago com passagem de ônibus, que ele não deveria receber. Uma diarista ou outro trabalhador autônomo prevê o que vai gastar com passagem para ir trabalhar e inclui no preço de sua diária. Daí, solicitaram a presença do rapaz, longe de onde estávamos, e aí tivemos que encerrar a conversa. Ele saiu com ar de condescendência.